Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, quem aqui já teve algum receio com as suas emoções? Tanto de entender elas dentro de si e externalizar elas também. Você já parou para pensar como vocês estão colocados neste palco da vida e muito mais das emoções? Então, pensando nisso, eu trouxe um consultor emocional que fala sobre bloqueios. E também já tive a honra de estar presente nas suas gravações sobre o palco da emoção. Muito obrigado, meu amigo Dr. Halt, por vir ter essa troca, essa conversa comigo, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você pelo convite. É um imenso prazer estar aqui ao seu lado, compartilhando um pouco dessas experiências aí. E levar o máximo possível as pessoas aí de uma forma harmoniosa, de uma forma carinhosa, porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade. Então eu tô muito ansioso para a gente dar continuidade nesse palco aqui, porque afinal de contas a vida é um grande teatro. Sim, não, agora eu vou te dar uma fofoca antecipada. Adivinha quem se matriculou no curso de teatro? Depois daquela gravação? Quem? Eu. Oh, muito bom, porque o teatro ele também nos leva à nossa conexão interior, né? Faz florescer, desabrochar aquelas sensações que muitas vezes no dia a dia da vida vai ficando de lado, vai sendo deixado de lado. Isso é verdade. E o teatro ele faz a gente olhar para isso, né? Entender as personas que a gente instalou na nossa vida no decorrer dos nossos processos de desenvolvimento, de atuação. Sim. E muitas vezes essa persona pode estar assim, quem sabe até tomando o lugar do ator. Nossa, é um bom questionamento. Esse é o grande perigo. Tem gente que fala assim, introtede mais no personagem e foi. É exatamente isso. Então você ter a consciência desse processo é o que a gente faz, é o que a gente debate, é o que a gente trabalha com isso. E eu acho que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, Bastante. Né? Porque tem muita coisa. Eu acho que as pessoas... Eu acho que hoje falar de emoções, ao mesmo tempo que é um tema necessário, tem gente que acha que é muito sensível. Eu falo, gente, pode ser sensível, mas se você não entende as suas emoções, como que você toma uma decisão? Como que você vai seguir à frente? Não dá, né? Eu enxergo que nós somos refém das nossas rotinas. Isso é verdade. Eu sou um deles. Eu posso me colocar nessa. Entendeu? Em todos os contextos. E quando a gente é refém das nossas rotinas, a gente deixa de ser um estrategista do protagonismo. Entendi. Então esse é o caminho do Dr. Halt. É fazer a pessoa identificar que nós temos um inimigo em comum, que é a rotina. Sim. Então é você identificar essa rotina que não é saudável e desenvolver estratégias para poder viver o seu protagonismo de sucesso. Tá fazendo sentido. Depois que eu conversei com você aquele dia, eu parei e falei, deixa eu me analisar. Eu sentei e vou fazer, vamos bater aquele papo, aquele café com fofoca, aquele papo verdadeiro com o espelho. Eu fui começar a entender como que era a minha rotina, porque eu sempre fui muito refém de rotina. Querendo ou não, no mercado administrativo, comercial, da onde eu venho, a rotina sempre foi uma coisa muito regrada. Eu sou bastante regrado também nesse ponto. Mas, em partes, acabava me atrapalhando em alguns fatores, enquanto me ajudava em outros, me atrapalhava em outros. Hoje eu consigo falar que eu tenho uma rotina um pouco mais pesada, mas ela é adequada ao que eu faço e ao que eu quero fazer também. Isso é muito importante, porque você tem a consciência dos seus objetivos, você tem a consciência de onde você está. Porque a rotina por si só, ela é intrínseca. Não importa se ela é saudável ou não, ela é só uma rotina. Agora, a percepção que a gente tem da rotina é que faz a gente identificar se tem algo errado ou não. Entendi. Então, a rotina, ela sempre fez parte da nossa vida e sempre vai fazer. Por mais que você pense que você não tem uma rotina, você já tem uma rotina de pensar que não tem uma rotina. Faz sentido. Então, nós todos temos esse inimigo em comum, que é essa rotina. E quando você identifica isso, aí você sabe, poxa, é inevitável. Eu tenho uma rotina, principalmente no ambiente corporativo, a gente precisa. Só que o que está por trás da rotina, ou, quem sabe, camuflando a rotina? São os processos. Isso é verdade. Então, o que faz a gente executar a forma dentro de uma rotina são os processos. Sim. E muitas vezes esse processo, ele pode estar deficitário.
E aí ele vai afetando o lado emocional inconscientemente, porque o ambiente deixa de ser harmônico. Sim, é horrível. E aí esse processo pode estar não sendo saudável. Isso é verdade. Então a percepção de identificação disso faz toda a diferença. Eu parei pra ver a minha, assim. Eu falei assim, gente, isso tá me atrapalhando. Tinha coisas que eu tinha que fazer de manhã que não eram produtivas. Eu joguei pra tarde, porque eu fazia melhor. E eu fui fazendo essas trocas. São as prioridades. Sim, mas eu acho que a prioridade até de como eu faço coisas cedo. Por exemplo, de manhã, eu sou meio robozinho de manhã. Se você perguntar pra mim 2 mais 2, eu vou te responder. Se for à tarde, eu vou fantasiar. A gente brinca que, assim, eu sou muito racional de manhã. Ok. Então, eu resolvo as coisas mais pesadas na parte da manhã. Coisas que eu tenho que só sim ou não, meio robô. À tarde é coisa criativa. Gravação, se eu tenho alguma coisa de criatividade, processo de consultoria, eu faço à tarde, porque é uma coisa que eu tenho que ter mais criatividade. Legal. E à noite eu estudo. Então, olha que interessante. Isso que você fez, você criou uma rotina. Sim. E aí você se desenvolve em cima dessa rotina. E tem a percepção de como que você funciona melhor. Exato. O grande termômetro isso é saudável? Pra mim hoje tá sendo. Não era antes. Você tá contente com os resultados? Tô, bastante. Esse é o termômetro nosso. Que eu já consigo fazer exatamente o que eu tenho que fazer, sem me estressar, sem surtar, sem parar no CAPES. Sem parar no CAPES. Sem parar no CAPES, porque, né, vamos lá. Não dá, porque se tinha coisas que eu me forçava a fazer, tipo de manhã. Digamos, tinha que estudar de manhã. Eu detestava estudar de manhã. Tanto que na faculdade eu peguei DP de manhã porque eu fiz a matéria de manhã. Entendi. Se eu só estudava à noite, não dava certo. Esse é um exemplo bem direto. E você acredita que tinha alguma persona, ou existe alguma persona por trás disso? Uma máscara que você desenvolveu, ou que o mundo colocou em você? Se for pensar, tem. Porque o Sidney, pessoa, fora de trabalho, eu sou uma pessoa bem mais relaxada, sou uma pessoa mais aberta. Eu não sou tão chato, porque eu falo que com relação a trabalho e faculdade, eu sou extremamente chato, sou exigente, sou perfeccionista. Mas na minha vida pessoal, eu sou bem tranquilo de lidar. Eu não torno esse peso do ambiente para minha casa. Entendi. Ou para os meus amigos, para as minhas relações. Então você troca as personas. Eu troco as personas. Interessante. O legal, Sidney, quando a gente fala sobre personas, é assim... Nós, como seres humanos, a gente inevitavelmente interagimos com outras pessoas, com o mundo, e isso gera emoções na gente. Sim. Não importa se são boas ou são ruins. Nós somos reféns de nossas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são meio que um combustível do nosso funcionamento. Né? E porque nós somos seres neurobioquímicos. Sim. Então, todo o nosso processo interior, ele é pautado nesse processo de neurotransmissores, dopamina, oxitocina, cortisol e aí por diante. Então, a quantidade desses neurotransmissores vai fazendo com que a médio e longo prazo isso torne o combustível do nosso funcionamento. Entendi. Então, muitas vezes a gente acaba se tornando refém desse combustível também. Isso é verdade. E quando, principalmente, o lado profissional, vamos colocar assim, ele não está muito harmonioso, porque é um processo de muita cobrança, então desencadeia muito cortisol. O combustível padrão principal de funcionamento dessa pessoa é o cortisol. Então, quando a energia está baixando, né, as células mandam mensagem para o cérebro e falam, precisamos de mais combustível. E aí ele vê na referência, o combustível principal é o cortisol. Então, através dos sentidos, ele começa a fazer com que nossa audição, visão, né, vá direcionando para situações que vão gerar cortisol. Porque aí eu gero mais combustível. Então, a gente acaba ficando refém desse processo, entre aspas, de combustível do nosso funcionamento. Mas, gente, nossa, agora nossa, você me pegou lindamente. E o grande problema acontece que nem assim, quando você faz muito saudavelmente essa colocação, que no trabalho você tem uma postura, e em casa você tá... Então, ele é muito bem separado. Sim. Né? Então, é muito bem consciente. Então, o que isso mostra pra gente? Que quando você está num ambiente familiar, você muda o combustível. Então, é como se fosse um carro flex. Isso é verdade. Então, agora aqui eu tenho mais oxitocina, serotonina, dopamina, endorfina, e eu tenho uma vida mais leve. E quando eu estou ali na cobrança,
eu preciso do cortisol, porque eu tenho que que produzir, aí- eu tenho que entregar, tenho que cobrar. E isso é uma coisa saudável. Esse é o ideal realmente de que nós, seres humanos, deveríamos estar vivendo. Porque você vai transitando. Fui aprendendo. Doeu aprender isso, mas doeu. Exatamente. Você viu o que você falou? Que bonito. Eu fui aprendendo. Fui aprendendo. O maior problema, o maior desafio é que a gente tem medo de olhar para isso. A grande maioria das pessoas tem uma objeção muito forte. Existe uma objeção que foi instalada na sociedade, que é de que exatamente isso é frescura. Você não pode perder seu tempo olhando para isso. Isso é frescura. Não, tem que olhar, gente. Exatamente. Por isso que o Dr. Hout nasceu. É. Por isso que o Dr. Hout existe. Por isso que o Dr. Hout... Conta-me mais um pouquinho do que você faz aí, filho. Porque eu sei que eu lembro muito bem da gravação, a quantidade que eu vi de certificado, de diploma na tela. Tá. Não dava nem pra contar na mão. Você faz bastante coisa. Conta aí, conta o pedigree aí. A gente se desenvolveu bastante. Porque eu fui refém, né, de um processo das emoções. Eu vivenciei prisioneiro por muitos anos. Então isso fez com que eu hoje me desenvolvesse. Eu tenho mais de 20 formações na área do desenvolvimento humano. Eu sou psicanalista clínico. Eu sou escritor. Eu sou palestrante internacional. E hoje eu atuo principalmente, além de fazer as palestras, eu atuo como consultor emocional. Legal. Então a gente utiliza, né, porque eu sou criador do método Hout, e o método Hout ele é um processo totalmente embasado na minha experiência vivencial, ele é um projeto autoral. Então tudo que a gente construiu e que a gente aplica, ele realmente teve a base das experiências que eu vivenciei. Legal. Então hoje eu sou muito consolidado nesse ponto, Sim. Principalmente nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu costumo dizer, sempre que eu comento com a minha esposa, que cada experiência que eu vivencio, eu analiso ali as questões do que conectou, o que não conectou, por que não está confortável, o que aconteceu. Porque exatamente isso você vai moldando, você vai levando conhecimento, né, vai abastecendo o seu cérebro para que novas conexões neurais mais harmoniosas com aquilo que você determina seja potencializada dentro da gente. Então é importante você fazer essa revisão, né? É verdade, gente. Eu tô me fazendo Tetris na minha cabeça aqui. Eu tô fazendo Tetris aqui, eu falei. Eu tô fazendo meio montando as pecinhas da minha casa. Eu tô juntando as pecinhas. Eu falei, agora eu entendi porque teve pessoa que eu tenho uma conexão muito tranquila e tem pessoas que às vezes só de olhar ou eu remeto uma situação, eu tenho vontade de tacar a cadeira, assim. Existem algumas vertentes para isso, né? Assim? Então algumas pessoas podem dizer que isso é energia. O santo não bateu. Às vezes acontece faz sentido. Também faz sentido. Porque a gente vivencia num processo. Nós somos seres energéticos Sim. também. A gente transmite, somos receptivos e transmissores. Isso faz sentido. Mas existe também, que é um ponto onde a gente primeiro entra para ver se isso não é uma coisa de associação. Entendi. Né? Ou seja, com gatilhos. Então eu posso estar num ambiente em que de repente uma pessoa tem um determinado comportamento, um movimento, uma postura, uma fala, um tom de voz, que me aciona um gatilho, que eu já vivenciei algo lá atrás, e mesmo inconscientemente o cérebro fala, isso aqui não é seguro para você. Então ele já cria uma proteção ali. Entendi. Entende? Por exemplo, o Dr. Hout quando entra no palco. Quando eu entro todo fechado. É a máscara toda preta. Sim. Eu uso essa máscara aqui. Sim, é verdade. Então, essa máscara, ela assusta as pessoas. Eu não tenho problema com isso, não. Mas é nítido. Em cima do palco, eu percebo, assim, pelo olhar das pessoas, a expressão das pessoas, um receio. Da máscara, de ter a máscara completa. De ter uma pessoa no palco totalmente mascarado. Então, esse mistério não cria uma resposta lógica para o cérebro. Tá. Então, o cérebro não consegue racionalizar rápido o que é aquilo. Então, ele começa a buscar muito tempo informações para trazer uma resposta para aquele self-talk. Entendi. Para aquela percepção. Então, isso faz com que a pessoa fique alguns segundos, fazendo meio download, perdido, né? meio assustado de que é isso.
Porque é um sistema natural de defesa nosso. Entendi. Isso é bom. Só que na maioria das vezes, na verdade, depois eu te explico qual Por é favor. o conceito real Tô 100% de cada curioso agora. máscara dessa. Eu tô assim, cadê o. Já me dá um PDF completo que eu vou ler, vou fazer um parafrasear ainda, você acha? Me conheço. Eu sou fanático por estudo. Uhum. Eu adoro estudar, eu adoro aprender coisa nova. A fofoca do teatro, sabe por quê? Se eu te falar que eu tô enrolando, tem uns 5 anos que eu tô enrolando pra entrar na escola de teatro. Porque eu não me autoconhecia o suficiente. Olha que legal. E no último ano foi onde eu fiz a minha virada-chave muito grande. Uhum. Até foi por isso que eu iniciei o podcast. Foi quando a gente foi falar assim, foi o tapa na cara. Foi o tapa na cara que você já sabia que você merecia e que você precisava pra virar e olhar pra você. Uhum. Foi literalmente isso. Entendi. Vamos trocar esse tapa na cara por um insight? É que no caso foi quase um tapa na cara mesmo. Você sentiu a dor? Foi. Porque foi uma dor que foi uma mensagem que eu já tinha recebido há 8 anos Então atrás. foi uma quebra de persona, uma quebra de máscara. Foi uma coisa que eu acho que eu coloquei uma máscara do ponto de eu não falar que eu não sou comunicador. Uhum. Eu não gosto da minha voz. Eu tinha essa máscara há muitos anos. Sim, porque tá te protegendo de alguma coisa. Me protegia na época da faculdade, acho. Não, a época da faculdade era o ambiente. Talvez. Que também estava te protegendo de alguma coisa. Mas eu tinha essa máscara de eu evitar falar, de me comunicar muito e aberto, de literalmente me expor. Eu tinha essa máscara. E isso, muito provavelmente, está conectado a uma ferida da rejeição, da humilhação. Talvez. E do abandono. Acho que não, mas rejeição sim. Quando era criança feia, gordinha. Tomava um bullying legal. Então, mas isso entra para humilhação. Provavelmente. Então, essa conexão de humilhação faz com que esse ambiente não seja saudável. Sim. E aí, como o cérebro não quer saber se isso é bom ou ruim para você, ele te protege. Só protegeu. Então, mas você percebe quanto na vida a gente pode perder, né, ou deixar de conquistar, porque a gente tem uma ferida aberta e nem tem a consciência de que ela está lá? Exato. Aí foi por isso. O podcast, eu tinha medo, veio um convite de uma pessoa para criar não deu certo o projeto na época. Eu falei, por que eu não vou fazer? Por quê? Eu virei, eu virei pra mim e falei, por que eu não vou ser comunicador? Se já 3 projetos de ideias de criação de podcast comigo como host, sendo host. Nem seriam meus, mas eu sendo o apresentador. As pessoas viram isso em mim. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, alguma coisa tem. Mas você não via que você tinha esse perfil? Não 100%. E olha que eu tive você só sentia? Só senti em parte. Porque eu tive um mestre de oratória excelente, que é o Reinaldo Passadori. Sim. Eu fiz todos os cursos dele, que eu trabalhei com ele. Que legal. Então ele meio que me mentorou nesse processo de comunicação. Desenvolveu todinho. Perfeito. Ele virou pra mim. Ele foi o primeiro. Ele virou pra mim e falou, você vai ser comunicador e você vai ser palestrante. Eu falei, nada, Reinaldo, deixa. Nada. Eu juro que eu evitei assumir isso. Quando veio esses projetos, esses convites, eu falei, eu voltei uns anos e falei, talvez o Reinaldo esteja certo. Ele estava. Não, você já sabia desde o começo. Só que a gente não admitia. Sim. Aí quando eu tirei a máscara, eu abri o podcast. E hoje, mais de 40 episódios. Foi meio surtante, fiz com muito medo, mas ao mesmo tempo que foi com muito medo, ele se tornou não digo uma zona de conforto, mas se tornou uma coisa tão agradável. Prazerosa. Que, tipo assim, eu tenho muito prazer de estar no podcast. Eu tenho muito prazer de chamar pessoas como você para ser como os meus convidados. Porque, primeiramente, eu falo no meu podcast, só vem convidados daqui. Eu tenho vontade de participar. Você fica na vontade, meu anjo. Porque não vai estar dando, não. Porque eu sempre gosto de trazer pessoas com quem eu tenha alguma conexão, que eu tenha aquele afeto, que eu já conheço o trabalho. Porque são coisas, são conversas que, assim, ao mesmo tempo que passam muito conhecimento, elas têm que tornar o complexo simples. Entendi. E se for uma coisa muito pesada, se não for uma pessoa que eu não tenha conexão, não deixa de fluir naturalmente. Não flui. Né? É verdade. Não tem isso. Verdade. Então, eu falo, hoje eu tirei a máscara que eu tinha de evitar ser comunicador, de me expor, ela foi
acho que ela foi quase incinerada. E as críticas? Me conte, como que foi? Foi bem tranquilo, por incrível que pareça. Eu não recebi críticas do podcast. Pelo contrário, eu recebi muitos elogios. Tanto de coragem, quanto de... Nossa, esse convidado é incrível. Nossa, alguns parece que você conhece há 20 anos e tava lá dialogando. Então, isso foi trazendo essa visão. E por que a gente acredita tanto que a quantidade de críticas seria, assim, enormes? Uma enxurrada de crítica. Não faço a mínima ideia, juro pra você. Eu achei que ia chover crítica. Sim. Eu admito. Eu falei, nossa, vai chover crítica, vai chover hate. Depois eu sentei, eu parei, tá bom, que seja. Quem não gostar, faz melhor. Eu virei pra mim e falei assim, se alguém não gostar, cria o seu, faz melhor e seja feliz. Como dizia o Silvio Santos, né? A televisão é minha, eu que vou brincar aqui. Foi mais ou menos isso mesmo. A televisão é minha, eu que mando, vou fazer do meu jeito. Foi. Então, mas inconscientemente, esse medo da rejeição, da crítica, isso está instalado assim no inconsciente coletivo. Tá. Mas é porque a quantidade de informações que a gente recebe, principalmente nos dias de hoje, por conta das redes sociais, é só de lado, não vou dizer que é destrutivo, porque tanto um quanto o outro são construtivos. Uhum. Né? Quando a gente vê algo ruim, isso faz com que a gente olhe para aquilo e nos melhore, tente fazer com que a gente faça de uma forma diferente. Então a gente vai resolvendo processos. Só que a quantidade que a gente recebe é muito alta em relação a esse ponto, entre aspas, negativo. Porque isso é uma coisa que dá audiência. Dá audiência. E se você ficar numa vertente de passar uma coisa mais daquilo que todo mundo quer, todo mundo quer viver, todo mundo quer sentir, todo mundo quer um lugar assim, mas ninguém quer dar audiência para isso. Exato. Que é você ter uma coisa mais positiva, uma coisa mais sustentada, uma coisa que realmente tem uma relevância para que você olhe para esse seu lado do bem-estar. Sim. Mas isso não é chamativo. Existe algo dentro de nós, e esse algo dentro de nós, ele foi desenvolvido para que nossas intenções, nossos interesses, de uma certa forma, fosse direcionado para esse ponto. Isso é verdade. Então é por isso que a gente recebe 1 milhão de enxurrada. Isso é verdade, a gente recebe muita crítica. Às vezes críticas de pessoas que nem... Você pega os haters. Tem. Então ele pega um ponto que ele nem segue aquela pessoa, mas ele identifica que ali pode dar visibilidade para ele. Sim. Então ele faz daquilo uma situação para que ele possa surfar na onda, vamos dizer assim. Não, isso eu acho uma coisa tão horrível. E aí, só que as pessoas, de uma forma geral, elas acabam sendo meio peça de manopla, né? Você vai sendo caixa de ressonância. E aí começa a entrar naquele looping sem se perceber. Isso é verdade. Então é a gente mesmo que acaba alimentando isso. Eu falo que eu não uso muitas redes sociais. Eu utilizo mais em questão de trabalho. Mas de eu falar assim, Sidney, quanto tempo você passa no celular, no Instagram, só olhando as coisas? Olha, no dia, se for 10 minutos, é muito. Ou no máximo eu entro para responder as pessoas, os meus amigos, mas de eu entrar para ficar vendo o que está acontecendo, não ocupando a cabeça, né? Vamos dizer assim, se distraindo. Não faço isso. É mais fácil me ver com um livro na mão. Mas é onde a gente vê que a grande massa... Comigo é mais fácil me ver com um livro. Você me vê ouvindo muito... Eu ouço muita música. A música é bom demais. Eu acho que eu falo assim, alguém me dá oferecer uma cota do Spotify de sociedade, eu tô lá. Opa! Porque com certeza eu passo o dia de fone se deixar. Então, pra mim, isso toma confortável também. Mas é só de, vai ficar rede social, vou ficar vendo videozinho. Gente, isso me dá um sono. Já dorme, né? Nossa, encostaria pra mim. Que preguiça. Não, deixa quieto, sai. Então, pra mim, foi se tornando isso também. E eu acho que as pessoas, elas não entendem muitas vezes as emoções e como são trazidas. Uma coisa que eu fiz em casa, minha mãe tinha o costume de ficar muito no jornal. Eu, mãe, vamos fazer um acordinho? Ela, o que é? Desliga a TV. Ela, como assim? Imagina. Ela, você tá ficando louco? Como eu vou saber das notícias? É uma rotina. Notícias de tragédia, você pode criar até no livro. Só tem tragédia. Ela olhou assim, não é isso. Uma semana depois ela chegou pra mim.
você tá certo. Que saco. Ele tá certo de novo. Ela parou pra anotar. Ela pegou um caderno e anotou. Vixe Maria, encheu as folhas. Ela ficou assim. Ela foi só colocando, tipo, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Eu falei, então vou fazer assim, anota, querida. Ela, não vou fazer não. Mentira, ela faz sim. Ela anotou durante uma semana. Ela pegou e falou assim, Sidney, de 10 notícias, 8 era ruim. Sim. Eu falei, tá vendo? O que isso acrescentou no seu dia? De verdade, o que isso, né, trouxe de benéfico ou de crescimento pra você? Ela, nada. Então tá respondido, princesa. E isso é assim, infelizmente, são notícias que realmente são reais, né? Sim. Elas realmente acontecem. Não é que a gente não quer olhar para a nossa realidade, mas eu acho que a gente não deveria olhar só para isso. Só lado ruim. Né? Você mostrar os fatos como eles acontecem, poxa, perfeito, Sim. acontece, você fica sabendo. Agora aquele sensacionalismo que é feito, Não dá. sabe? Aquele usufruir até o máximo, isso inconscientemente a gente vai absorvendo. Sim. Né? Tem um ponto que eu acho bem legal que é assim, tenta assistir um filme sem expressar nenhuma reação emocional. E eu não consigo não, sou extremamente caricato, gente. Eu sou quase um meme. Você começa a entrar, parece que você está vivenciando aquilo. Tem cenas que você vai ficando tenso, tem cenas que você vai segurando, tem cenas que você se alegra. Quando o nosso cérebro vai captando essas informações, para ele, nós estamos vivenciando isso. Ele não sabe te dizer, na hora de um confronto real, vamos dizer assim, ele vai utilizar dessas imagens que o cérebro captou, dessas sensações que você vivenciou, e vai utilizar isso como gatilhos. Entendi. Ou para te defender, ou para fazer com que você tenha mais força. Então não importa da forma como ele vai usar. O que importa é o que você está assistindo. Por que eu te falo isso? Você sabe que eu vivenciei no pânico muitos anos, né? Sim. Tive depressão, tudo. E o gatilho disso foi assim, inesperado. Eu estava transitando e de repente veio aquele pavor, aquela situação, aquela angústia, aquela sensação de morte iminente o tempo todo, de perigo real. E aí eu tinha um pouco de consciência, falando, mas onde que está esse perigo? Não tem perigo nenhum aqui, estou num ambiente seguro. Só que não, parecia que realmente eu estava assim, numa trincheira de uma guerra. Nossa, isso é horrível. E aí você não tem uma explicação lógica. Sim. Por que isso aconteceu ou a forma que isso aconteceu. E quando você começa a mergulhar nos estudos e entendendo e buscando como que é um pouco disso, daquilo outro, eu te confesso que eu não me prendi muito tempo em termos técnicos, em coisas mais profundas. Não, isso para mim não entrava como um papo furado, que eu não vou ser especialista disso, então realmente eu fui me aprofundando mais nas causas e efeitos, nas lógicas que isso tem na vida. E aí você vai percebendo isso, que um gatilho do pânico, ele pode ser coisas que você não tenha consciência. Nossa. Porque o cérebro, ele vai captando, são 4 bilhões de informação por segundos. Só que ele só processa 2.000, 2.800, uma coisa assim. Mas mesmo assim, é 2.000 processamentos, então, né? Mas o processamento é o que você tem a consciência. E o que tá lá o que vai para o seu inconsciente, o que vai moldando toda essa sua estrutura de defesa, de ataque, você não tem a consciência. Se eu tivesse consciência, eu saberia. Eu tô com crise de pânico por quê? Porque eu lembrei de uma situação que eu passei lá atrás, que eu vivenciei isso. Tinha uma ponte dessa, a ponte é igual, então aí você puxou faz a similaridade. todo sentido. Hoje eu sei disso. Eu aprendi isso, por quê? Porque senão eu não saía. Eu vivenciei muitos anos acreditando que eu não iria viver um dia sem uma crise, ou um dia sem um desconforto. Entendi. Nossa, só que como eu criei uma rotina de analisar toda a incongruência que gerava, assim, sabe quando você vai alguma coisa e fala, peraí, por que eu senti isso? Então isso é racional, isso é inconsciente, e eu comecei sempre a fazer essa autoanálise. Isso é bom. Então cada vez que eu sinto
esse clique, vamos dizer assim. Sabe? Eu falo, Peraí, opa, vamos sentar ali. vamos ver o que é. É real ou é imaginário, vamos dizer assim? Então eu faço isso aí o tempo todo. Aqui mesmo, por exemplo, pode acontecer, eu estou falando com você, acontecer algo e eu processar isso, identificar, porque eu criei essa rotina. Nossa. Porque isso foi fazendo com que cada vez eu me distanciasse mais das crises. Nossa, eu acho que as pessoas devem... Nossa, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Não, Assim, isso é tô fundamental. pensando. Eu comecei a fazer, não assim, Uhum. eu não tenho tanta clareza nesse grau, assim como você, que também minha área é bem diferente, né, disso. Eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções e comigo mesmo. Legal. E colocando elas de uma forma que elas não me destruíssem. Bom. Porque hoje aos 32 anos, eu demorei para entender o motivo até do meu cabelo cair. Uhum. Porque na minha família a gente não tem problema de alopécia, não tem problema de calvície. Eu sou uma das poucas pessoas da minha família que tem problema com calvície. Foi genético? Não foi genético. Foi o estresse que levou o meu... Emocional. Foi 100% emocional. Passei no médico, ele falou assim, Judei, vamos lá. Você não tem nem idade pra ter. Eu falei, isso eu já sei, filho. Conta uma coisa menos óbvia pra mim. Pelo amor de Deus. Ele, o que aconteceu quando começou a cair? Aí eu expliquei o que aconteceu. Foi um processo de estresse cenário que você estava vivenciando. Que eu tava vivendo exato. Ele, você já sabe o motivo, você só não admitiu pra você o que houve. Aí eu falei, tá, tem como reverter ele? Tem, mas vai demorar muito tempo, ou você paga o implante. Falei, depois a gente pensa. Mas essa clareza de eu entender o que está acontecendo e de saber o que está acontecendo, isso se torna uma coisa mais confortável até mesmo para mim. Porque eu posso falar assim, isso eu sei que vai ficar legal, porque você meio que sente nas suas emoções que algumas coisas estão mais ajustadas. E outras coisas que eu sei que fala assim, não vai estar dando certo, não. A emoção que a gente está sentindo, ou por que eu estou sentindo isso, tem algum fator e eu vou tentar descobrir o que é. Esse é o principal. Hoje eu tô mais assim. Um ano atrás não tava, não, te garanto. No presente eu tava assim, não. E o que eu posso compartilhar com você é que, assim, vai ser inevitável. Se você continuar nessa jornada, você vai começar a abrir uns filtros, né? Que você vai começar a identificar uns padrões. E aí, quando você identifica o padrão, essa racionalização toda, ela cai por terra. Acho Fica muito rápido de você identificar. Não, se eu fizer isso, é isso eu não quero, puxa, isso aqui, ó, isso vai dar um BO. Então, você mesmo já vai moldando a sua estrutura e vai levando sua vida, sua atuação mais leve. Agora, deixou certinho, encaixou a pecinha aqui. Encaixou? Encaixou, porque eu tava prestando atenção em algumas das minhas profissões, né? Uma das profissões que eu também atuo no mercado imobiliário. E eu, particularmente, pessoas que trabalham comigo nesse cenário, sabem o quão insuportável eu sou. Mas quando eu digo insuportável é porque eu sou muito processual. O que é certo, não interessa o motivo. O acordado não sai caro. Então, eu sou muito disso. Então, antigamente eu deixava algumas coisas mais soltas. Hoje eu falo assim, mas eu quero resolver isso. É assim, tá aqui. Pronto. E se não for assim, não precisa me ligar, não. É bem... Porque você enxergou um padrão. Porque você sabe que se você continuar ali daquele jeito, ele vai te dar o mesmo resultado. A pessoa não ia, vai enrolar. Então tá bom, você fica enrolando na sua casa porque eu tenho mais o que fazer. Isso vai dando clareza. Me trouxe muita clareza. Mas você entendeu qual que é a mágica? Não é bonito quando você olha assim? Eu sou encantado por isso. Agora que eu tô me conhecendo mais, eu tô conseguindo deixar isso com muito mais leveza. Do ponto de eu... Tem dias que eu sei que eu estou extremamente atarefado, eu sei que eu vou levantar às 7 da manhã, eu vou dormir 2 horas da manhã, e eu vou acordar muito bem e vou dormir sorrindo, mesmo com 20 coisas, e ao mesmo tempo, tem dias que eu falo assim, eu já levanto e falo, hoje vai ser um dia bom pra ficar de casa de pijama. Aí eu falo, eu não vou não. Eu já fiz isso muitas vezes nesses últimos tempos, de eu me aceitar e me entender. Esse é o melhor caminho. E é interessante porque, assim, a gente nasce sozinho. Sim. A gente passa uma vida inteira sozinho. E vai embora sozinho. Isso é verdade. Só que a gente não para se conhecer. A gente quer entender tanto a outra pessoa, né? Nos relacionamentos, a pessoa passa quase a vida
tentando entender o companheiro, mas não param um segundo para tentar se conhecer. É difícil. Para se olhar para suas dores, olhar para suas feridas. Por que eu tenho esse comportamento? Por que quando meu marido ou minha esposa faz determinadas coisas eu sinto tal coisa? Uhum. Isso tudo não está no externo, isso tudo está no interno. E é como você está falando, você para, você olha, você se identifica, você reconhece e você já está colhendo frutos disso. Sim. E fazer isso antes de adoecer, vamos dizer assim, Isso é verdade. antes do corpo pagar o preço, antes da conta chegar, cara, é maravilhoso. É a prevenção. Nossa, eu devia ter aprendido isso há uns 10 anos atrás, Nossa, gente. se tivesse ter aprendido isso há 40 anos atrás. Se eu tivesse aprendido uns 10 pra mim já tava ótimo. Mas é que aí a gente também tem aquele lance, né? Tem o tempo. Mas o tempo depende da rotina que a gente tá. Minha rotina antes era muito doida. Aí você para ver também. As pessoas estão... como é que eu posso te dizer? Me fugiu a palavra, tá vendo? As pessoas estão meio doidas, a gente sabe. Fui trocar o raciocínio e acabei me atrapalhando. As pessoas estão muito aceleradas também, a gente está refém das nossas rotinas porque, assim, a quantidade de energia para a gente sobreviver nesse modelo de mundo, nessa atuação, nesse roteiro que a gente fez, está muito difícil. Então, quando você não consegue atender às necessidades básicas, a sua mente não vai permitir que você pare para se olhar. Isso é verdade. Ela vai estar sempre em busca da necessidade de você sobreviver. E a gente, infelizmente, tem uma quantidade enorme de pessoas que ainda estão muito na base da pirâmide. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de lado. E onde a gente vê isso que é muito claro é naquela pirâmide de Maslow. Sim, ele é verdade. mostra exatamente isso. E ali fica... Eu gosto de gráfico, porque gráfico mostra muito. É bem escrachadão, né? Que nem o DNA que a gente traz, cara, a gente está tendo uma repercussão fantástica com isso. Porque você consegue trazer em números, em porcentagem, uma coisa da sua emoção. Olha que legal. Nossa. Você olhar e falar assim, cara, eu tô com 70% de autossabotagem. Nossa. Mas peraí, agora... 65% de culpa. Mano, a pessoa tem que entender isso pra ontem. Você falou... Você comentou comigo do DNA. DNA, sim. Explica um pouquinho mais. Que vamos adiantar a fofoca pro povo? Porque você me contou que agora em março... Dia 14 e 15 de março. 14 e 15 de março, a gente anota. Vai ser no Campo Belo, São Paulo, na Vieira de Moraes, a nossa imersão. Tá. 2 dias, assim? 2 dias, 14 e 15. Vai ser o dia inteiro. Tá. Então a gente vai vivenciar toda essa experiência do DNA, toda a atuação do palco da vida, toda essa situação de perdão, de máscara, de entender realmente tudo que a gente está conversando aqui. A gente vai vivenciar isso nesses 2 dias. Só que para você vivenciar isso, você precisa entrar lá no meu site. Sim. drhaltpersona.com.br. D de dado, R de rato, doutor, né? Então, drhaltpersona, H-A-L-T, persona.com.br. Na página principal já tem um link, você clica lá, se inscreve e já está gratuito. Você vai dar isso de gratuito para as pessoas? E eu vou entregar tudo que eu sei lá nesses 2 dias. Então, se você quer entender um pouquinho como que funciona seu palco interno, cara, o convite. Nossa, eu já ia perguntar quantos mil boletos. Eu já falei, vamos preparar o boleto, deixa eu ver do Nubank quantas vezes parcela. E lá a gente também vai trazer essa coisa do DNA emocional. A pessoa vai vivenciar essa experiência dela. Então, assim, você vai entender um pouco aonde que está drenando as suas emoções. Nossa, eu acho assim, qualquer pessoa, assim, você vai, vamos lá, passou os 18, dá pra ir. Mas tem que ter coragem. Só vai quem se permite, quem tem coragem. Vai ter que ter peito, né? Pra falar assim, eu vou. Vai ter que enfrentar a objeção do mundo dizer que isso é frescura, né? Vou aqui tomar um churrasco, vou aqui não tomar um futebol, que isso é frescura. Então, se você tiver determinação, se você tiver uma atitude de se motivar, de se ouvir e de se respeitar e aproveitar essa oportunidade, a chance é agora. Porque eu tenho falado para a Débora, a gente tem construído muitas coisas, a gente tem compartilhado muitas coisas de forma gratuita, porque realmente muita gente precisa. Sim. Só que esse é um ciclo, e esse ciclo está se fechando. Claro. Então, isso não vai perpetuar.
Então é uma das poucas oportunidades que você tem realmente de vivenciar isso de uma forma totalmente gratuita. Eu acho que a pessoa, quando, no caso de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. E o trabalho de vocês, até quando eu fui na gravação, eu falei, gente, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que se deixar viver isso. Eu falo que o Sidney, de 2 anos atrás, não teria coragem de fazer o que eu faço hoje. Não teria nem sequer, nem disposição. Não teria o peito de enfrentar os desafios que tem hoje. Mas se eu me visse fosse 2 parênteses assim, né? Um olhando pro outro, eu teria muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Tá vendo? A gente Porque você, mano, é exatamente isso que você tá falando. Eu mudei muito, amigo. Juro pra você, eu mudei tanto, que eu acho que... Às vezes eu brinco, eu falo... E eu seja de 2 anos atrás? Você procura numa vala, porque aquele ali já foi de arrasta, assim, sabe? Bem, a gente brinca, assim. Eu tenho um conceito de que, assim, a gente fala que mudou, realmente, se a gente olha, a gente vê que mudou. Mas, na verdade, você se permitiu, você tirou essas personas que bloqueavam realmente a sua essência. Sim, eu comecei a deixar, mas eu deixei. Porque você era assim, sempre foi assim. Tá vendo? E a gente vai vivendo nas rotinas, nos contextos e vamos nos adaptando a esses contextos. Entendi. E aí a gente pensa que a gente mudou. Não. A gente deixou de vivenciar o que realmente nós somos. E quando você entende isso, eu vou fazer as máscaras para te mostrar isso. Vamos fazer? Vamos. Tá. Porque a gente tem uns 5 minutos que a gente fala que nem um homem da cobra. Super rápido. Então, assim, eu sou tudo isso. Formado, 20 palestrantes, internacional, formação, psicanalista, viajo o mundo, 9 países, 23 estados, já, sabe, culturas de todos os jeitos. Mas isso não foi assim. Porque quando eu era pequenininho, eu passei uma situação, uma experiência muito forte, e eu tive que colocar uma máscara. Eu entendi ali que a vergonha, a humilhação começou a me afetar. E eu percebi que ali era uma bifurcação. E essa vergonha me tirou do caminho. Então eu pus uma máscara. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu vivenciei uma outra experiência, que foi a morte do meu pai. Nossa. E ali nós éramos em 6 irmãos, mamãe não trabalhava, então eu estava com 16 para 17 anos. Aquilo ficou mais forte ainda. Então eu peguei e coloquei uma outra máscara. Entendi. E continuei minha vida. Aos 20 anos eu casei, me apaixonei, encantado, vivo até hoje, 33 anos, feliz, um filho de 32, tudo maravilha. Só que aos 28 anos de idade, eu trabalhava no táxi, eu sofri um sequestro. Nossa. E uma tentativa de execução. Meu Deus. Ele me engatilhou assim um revólver aqui e ele apertou, disse pra mim, agora você já era, e apertou. Meu Deus do céu. E como o revólver não disparou, eu sofri umas agressões, umas coronhadas, me bateram, me trancaram no porta-mala do carro. Meu Deus do céu, isso é horrível. Eu fiquei trancado lá por 4 horas. 4 horas? 4 horas. Eu acreditava que cada vez que ele parava, ia ser minha execução. Só que aquele ambiente escuro, aquele gosto do sangue na boca, aquele cheiro de carpete, aquilo foi ficando um terror. Parecia que eu realmente estava na trincheira, que eu ia morrer. E após esse período, nada aconteceu. Eles foram embora, eu estourei o porta-mala do carro e fui embora para casa. Nossa. Só que quando eu cheguei em casa, eu não contei nada para ninguém. Eu guardei isso em silêncio. Você escondeu. E o silêncio custa um preço muito alto. Sim. Então, a partir daquele momento, eu começava a andar sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Ninguém sabia, ninguém podia saber do que eu sentia, dos medos que eu tinha, da falta de confiança nas pessoas, e aquilo foi cada vez mais me afastando. E quanto mais eu vivenciava nisso, pior eu ficava. Foi nesse período que eu tive um câncer. Nossa, amigo. A gente enfrentou um câncer que tinha 7% de chance de cura. 7%? Isso faz já uns 20 anos atrás. Nossa. Só que quando você recebe uma notícia de um câncer, era como se você tivesse uma sentença de morte. Ainda hoje, não, ainda 20 anos atrás? E o maior desafio desse também é que cada 2 meses você tem que ir lá e confrontar esse atestado. Então, cada 2 meses você está vendo a sua sentença, se vai ser ou não. Se você está sentenciado ou não. Isso vai te consumindo. E, inevitavelmente, eu entrei na minha crise de pânico.
Nossa. E quando eu entrei na crise de pânico, foi como se tudo tivesse escurecido. Você está totalmente desconectado do mundo, você está totalmente desconectado das pessoas, você deixa de existir como um ser humano normal. Você é como se fosse um bicho acuado. Só que um bicho acuado, ainda perante o perigo, ele ainda enfrenta, te ataca. E uma pessoa numa situação dessa, ela não tem força para isso. Não, ela vai se esconder. Ela quer cada vez mais chegar a hora dela fechar a cortina do palco da vida. Sim. E quando eu cheguei nesse dia de fechar a cortina do palco da vida, algo aconteceu. Foi uma música Qual a música? que fez com que eu tivesse um insight e despertasse para uma nova oportunidade. Foi uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Essa música é muito bonita. Eu estava parado com meu carro em frente a uma pedreira, no final de tarde, quando realmente tocou essa música, eu falei, cara, eu não tenho força para ser por mim, mas tem que ser por alguém. E aí foi pela minha esposa e pelo meu filho. Mas é. Então, quando eu senti que a dor que estava em mim poderia ser muito maior neles, isso foi como uma claridade. É. Eu entendi naquele jeito que eu precisava olhar, entrar na minha caverna. Uhum. Eu precisava olhar para a minha ferida. Eu precisava cuidar de mim. Porque o mundo vai acontecendo independente de você estar ou não. As pessoas que te amam vão sofrer. É. Só que o mundo vai continuar sem você. Vai. Só que você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui porque você é importante, porque Deus colocou dentro de você uma semente que é para você fazer um mundo melhor. Isso é verdade. E isso foi começando a entender que isso estava dentro de mim, e eu enfrentei essa cicatriz. O ódio, a raiva que me dominava perante aquela situação, Horrível. daquele sequestro, daquela tentativa, eu entendi quando o perdão fez presente. E quando eu entendi o perdão e eu vivi o perdão, essa máscara deixou de existir. Uhum. E aí eu percebi que eu precisava continuar, porque esse era o caminho. E cada vez que isso ia, que isso acontecia, mais eu entendia que eu estava vivo, que eu era um ser, que eu era a essência viva do Criador aqui nesse planeta, que eu vim aqui realmente para fazer a diferença. Não precisa ser na diferença no mundo de ninguém, na minha própria vida. E quando eu entendi isso de vez, eu percebi que as pessoas... Opa! Atrapalhei aqui. Deixa ela aqui. Que as pessoas, elas são partes da nossa vida. Sim. São partes dos nossos roteiros. Oh, meu Deus. Eu acho que roscou. Aí. São parte dos nossos roteiros. E que todas essas pessoas, eu tenho muito orgulho delas. Porque elas me tornaram o homem que eu sou hoje. Sim. E quando eu olho para isso, eu sei que eu posso escrever meu roteiro todos os dias. Isso é verdade. Eu posso escrever como eu vou atuar todos os dias. Eu não consigo escrever o grande palco. Eu não tenho controle sobre o grande palco. Sim. Mas eu tenho controle sobre o ator que vai atuar esse palco. E aí, com essa consciência, eu escrevo o meu roteiro. Então, as personas que eu uso hoje, quando eu uso de uma forma consciente. Eu sei que elas existem, mas eu não preciso mais delas, em nenhum ambiente. Porque eu entendi o jogo por trás delas. Mas eu tenho orgulhos e compartilho ela com vocês, porque eu sei que todos no grande palco da vida, estamos sempre usando uma persona. Tá vendo? Olha como isso é rico. Agora, só mais um minutinho, porque vamos revelar para as pessoas qual que é o nome do Dr. Hout persona. Meu nome é Evandro Gregorim. Eu sou casado com Débora Gregorim há 33 anos. É uma companheira de jornada que está ao meu lado o tempo todo. Eu conheço ela, eu gosto muito dela. É, só apaixonando. Sem essa mulher, não tá aqui, eu até me emociono. E eu escrevi esse livro também, e eu vou lhe presentear ele. Chama Sério? Subir Consciente, o preço da interpretação. Começo a ler hoje, já não trouxe nenhum livro hoje, adoro, vou Porque ler pra casa. a vida são os degraus, porque quando a gente sobe, a gente busca a nossa essência. Ele tem um subir porque é a conexão a Deus. Então, quando eu escrevi, foi quando eu finalizei todo esse processo em 2018, minha libertação total aconteceu ali.
E de lá para cá a gente vem construindo o Dr. Hout para compartilhar isso. Então depois eu vou te fazer uma dedicatória enquanto você fala aí. Amigo, muito obrigado, amigo, de verdade. Eu acho que todo mundo deveria, mesmo que possa doer um pouquinho, gente, que vai, tome a coragem, se conhece, entra muito mais você mergulhar nos estudos, numa relação, nos externos. Por que você não mergulha dentro de você mesmo? Eu acho que as pessoas contando a sua história, vendo o que eu passei e ainda tô, né, nesse processo também, eu acho que todo mundo deveria se conhecer, mas se conhecer de verdade. Exatamente. E falar assim, por que eu tô sentindo isso aqui, gente? Peraí, vamos entender aqui. Exatamente. Eu acho que todo mundo precisa e deveria viver isso. E eu, de verdade, eu sou muito grato, tanto pelo seu conhecimento, para você vir aqui até o podcast, falar sobre você, expor esse conhecimento tão rico e tão não abundante e próspero para as pessoas, que as pessoas precisam disso. E ao mesmo tempo, dar essa imersão para as pessoas gratuitamente, é assim, você tá abrindo a porta. Acho que você não tá abrindo a porta, não, você tá abrindo um oceano para as pessoas. Vamos lá. Você abre a porta, você tá abrindo um oceano para a pessoa se conhecer. Obrigado. Então, eu acredito que todo mundo deveria estar lá. Eu estarei lá, pode ter certeza. Deve ser um prazer. Minha cadeira tá garantida, estarei lá. Porque todos precisam e merecem isso. E eu sou muito grato a você poder disponibilizar isso para as pessoas. Porque eu vou mandar para uns 10, assim. Você não vai, não, tá com a cadeira, se não for, sabe? É isso aí. A oportunidade, ela vai aparecendo. Depende da gente poder aproveitar ou não. Feito. Então é super simples. É só entrar no site, se inscrever, a cadeira está garantida. Esse aqui é o nosso livro. Obrigado, dedicatória de coração. Agradeço você pelo convite. Agradeço a você por nos assistir. Espero que esse compartilhamento seja de uma forma sutil e harmoniosa, amorosa, chegar até você, porque é isso que é o que a gente faz. O que a gente faz é com muito amor. Esse é o ponto. E estamos por aí. Estamos aí, amigo. Todo mundo já segue o Dr. Hout Persona. Isso, o episódio já vai estar no ar. Vou colocar o site também. Eu não tô achando. Vai estar na descrição do vídeo. Porque, assim, todos têm e merecem estar e ter essa evolução assim como nós estamos. Você já teve, tá mais à frente que eu nesse ponto agora. Eu tô nesse processo e todo mundo pode conseguir e pode entender mais. Eu sei um pouquinho do DNA da emoção no dia que a gente tá gravando, eu aprendi um pouquinho, mas assim, eu aprendi uns 10%, gente. Eu vou chegar no 100%. Na hora que você vê o gráfico ali, te mostra ali a porcentagem, vai ser 10 de 10. É coisa fantástica. Isso aí a gente tá até moldando também, adaptando ele para atender a NR1, a NR17. Ótimo, boa. Esse é um projeto nosso que já está finalizado aqui. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Gente, todo mundo entendeu que o Papo da Emoção é um ponto de relevância na sua vida. Porque se não entendeu, me avisa, eu passo o endereço que a gente manda a cadeira e tá tudo bem. Porque assim, todo mundo tem acesso, todo mundo conheceu o trabalho do Dr. Hout, todo mundo que está aqui também vai ter essa imersão, ele vai disponibilizar gratuitamente isso para que você se autoconheça. Então, muito mais do que dar chance para mim, dar chance pro Dr. Hout, dê a chance para você se conhecer. Reconheça a pessoa com quem você trabalha. Reconheça a pessoa que tá com você 24 horas. Reconheça o único inimigo que sabe exatamente todas as suas fraquezas, que é você. E enfrente ele de frente. Espero vocês no próximo episódio e espero encontrar todos que estão aqui na imersão do Dr. Hout. Um abraço, gente. Tchau, tchau.